Oi, gente. Meu nome é Carlos Henriques. Tenho 60 anos. Sou de Poço Fundo, Minas Gerais. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo quando eu tinha entre 6 a 8 anos de idade. No bairro onde eu morava, todo mundo conhecia todo mundo. Era um daqueles bairros onde os vizinhos se conheciam, faziam novena no final do ano. As crianças desse bairro, juntamente comigo e meu irmão, brincávamos o dia inteiro na rua. Na verdade, brincávamos até o cair da noite. Costumávamos ficar brincando até umas 8, 9 horas da noite. Era uma outra época. Era muito tranquilo. Não havia essa violência que tem hoje em dia. Havia um senhorzinho naquela rua que nós morávamos, de nome Seu Francisco. Ele morava em uma casa que ficava nos fundos do terreno. O terreno era um terreno bem grande e a casa dele fazia fundo com uma outra rua. Esse senhorzinho, o Seu Francisco, já era muito velhinho e um dia ele veio a falecer. E a casa dele ficou para os seus 4 filhos, que moravam fora. Seus 4 filhos decidiram alugar essa casa, enquanto eles iriam decidir se iriam vender a casa ou não. Como eu havia dito, o terreno na frente era bem grande. Do muro, na frente da casa, até a casa deveria ter quase uns 80 metros. Então, um dia, a casa acabou sendo alugada por um pessoal que veio de fora. Era um casal com um filho. O senhor se chamava Seu José. A mulher se chamava Dona Diná. E eles tinham um filho muito estranho, que se chamava Márcio, mas que era chamado pelos pais de Marcinho. E assim ele ficou sendo chamado ali na rua também. Ele tinha de 16 a 18 anos. Eu era apenas uma criança, mas ele acabou ficando amigo do pessoal mais velho da rua. E até aí tudo bem. À primeira vista, uma família normal, se não fosse algumas coisas estranhas que algumas pessoas começaram a notar neles. Como, por exemplo, eles nunca participavam de nenhuma reza ou novena na casa das pessoas. Eles não gostavam de nenhum assunto relacionado à religião ou coisas sagradas. O Seu José, que era o pai, e esse tal de Marcinho, ambos saíam durante a noite, na verdade em determinadas noites. Saíam bem tarde, por volta de 11 horas da noite, e iam em direção a uma velha estrada de chão. Todo mundo que via achava aquilo muito estranho, mas ninguém dava bola para aquela situação. Mas ficavam aqueles burburinhos das pessoas falando umas com as outras, quanto era estranho os dois saírem assim durante a noite. Às vezes eles costumavam sair até mais cedo, por volta de 9 horas, 10 horas. Eram pessoas muito estranhas realmente. Desde quando eles se mudaram para aquela casa, assim que eu os vi, algo me disse que havia alguma coisa errada com aquela gente. Dava para perceber nitidamente que eles eram muito estranhos. Então, uma noite, meu irmão, que se chamava Júlio, e eu ficamos brincando na rua até mais tarde. Meu irmão Júlio era mais velho do que eu, já tinha por volta dos seus 11 anos de idade. Nisso que nós estávamos brincando na rua, vimos os dois saírem e irem em direção à velha estrada. Então, nós tivemos a brilhante ideia de ir atrás deles. Então partimos atrás. Nós conhecíamos a estrada e essa velha estrada levava a uma antiga olaria já desativada. Então, estávamos andando e quando chegamos perto da olaria, vimos que havia alguma coisa lá. Então, adentramos a olaria. Essa olaria era bem grande. E por estar parada há muito tempo, o mato já havia tomado conta. Também tinha bastante árvores. Eram árvores de porte pequeno, arbustos, que vieram a crescer durante o tempo. Então meu irmão Júlio foi por um lado e eu fui por outro lado.
Logo vi o que parecia ser 2 pessoas, lá nos fundos da olaria, perto de umas árvores. A noite estava clara, com a lua cheia clareando tudo. E quando fui me aproximando para ver quem era que estava lá nos fundos da olaria, e claro que na verdade eu já esperava que fosse os 2 que nós havíamos visto, mas para minha surpresa, quando fui me aproximando, que deu para enxergar mais nitidamente, vi o seu José com uma cara, com a boca toda deformada, atrás de uma árvore olhando para mim. Nisso eu gritei. E quando eu olho para o lado, havia uma outra aberração. O que parecia ser o Marcinho. Porém, ele estava todo deformado, com uma cara horrível, uma boca enorme e fazendo um ruído horrível. Ele vinha em minha direção. Eu nunca havia visto nada parecido com aquilo, nunca em toda a minha vida. Então comecei a gritar e saí correndo em direção à entrada da olaria. Nisso, meu irmão Júlio veio correndo para me acudir e me perguntava sem parar o que havia acontecido, o que eu tinha visto, só que eu já estava em choque por causa do horror que eu havia presenciado. O meu irmão não viu nada, e nisso chegou o pessoal da minha casa, meus pais e algumas pessoas da vizinhança que haviam vindo atrás da gente, pois já passava da meia-noite e nós não havíamos chegado em casa. Os meus pais perguntou para o meu irmão Júlio o que havia acontecido. Meu irmão respondeu para ele que ele não sabia e que eu não parava de repetir que o seu Zé e o Marcinho eram monstros. Então, meus pais e o pessoal foram até os fundos da olaria para ver se achavam o seu Zé e o Marcinho, mas não viram ninguém lá. Então foram até a casa deles. E para surpresa de todos, os 2 estavam em casa. Houve uma discussão entre eles. E o seu Zé disse que não sabia de nada do que meus pais estavam falando e que eu deveria estar inventando tudo. Marcinho só ficava parado, de cara fechada e me olhando fixamente. Depois de toda essa situação, eles acabaram se mudando dali. E ninguém mais teve notícia deles. Até hoje, muitos pensam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação. Mas eu sei o que eu vi e sei que foi tudo muito real. Bom, esse foi meu relato, gente. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.